as atividades, as ações realizadas pelo PIBID e mostrar que o PIBID é uma forma de capacitação profissional de nós que somos estudantes de licenciaturas e para nos aproximar e nos deixar mais íntimos no ambiente de sala de aula, ter mais domínio, capacitação com os alunos. Interessante que hoje o curso de História está em maior nível aqui e a gente vai mostrar um pouquinho o que nós estamos desenvolvendo esse ano. O PIBID a gente está trabalhando desde o ano passado. Ano passado, nas nossas ações no colégio que a gente trabalhou música, foram ações voltadas mais para o projeto da escola, que era o projeto pedagógico da escola, que era voltado mais para a Copa do Mundo, atividades para a Copa do Mundo. E esse ano, a equipe, em reunião, nós, mais uma vez, nós subdividimos em equipes e exercendo atividades no campo lúdico. A gente já teve trabalho do Gilberto, a gente teve trabalho do Gabriel, que está na mesma temática, são trabalhos primos, e a gente está trabalhando, focando na atividade lúdica. O último semestre a gente trabalhou com as turmas de 8º, 9º e 1º ano, e nós desenvolvemos uma atividade, uma gincana histórica. O que era essa gincana histórica? Nós pegamos o auditório do colégio, dividimos, fizemos um grande corredor, e essa gincana, ela basicamente era um jogo de perguntas e respostas, mas a resposta o aluno não ia verbalizar. Ele ia ter que escrever a resposta ali dentro do gabarito que nós já tínhamos de múltipla escolha. E todas essas perguntas já eram feitas de acordo com a matéria que eles estavam tendo no semestre, de acordo com o currículo mínimo também. Tá? Então a gente pegou e providenciou um jogo voltado para esse campo. Aqui a gente botou uma imagem mais colorida, porque o adolescente a gente tem que trabalhar, ainda mais na faixa etária que a gente trabalha, no 8º ano, no 9º, primeiro, ainda precisa de ter um pouco mais de cor, assim, para poder chamar a atenção. E a gente pediu para deixar eles com liberdade na sala de aula. Entendeu? A gente deixa eles com liberdade para poder justamente tirar eles daquele cotidiano, daquela aula que às vezes o professor, muitas das vezes o professor está preso ao senso currículo mínimo, à falta de tempo, ao gradeamento da escola, às centenas de feriados que nós temos. Então a matéria, ao mesmo tempo, ela vai corrida, o aluno não tem tempo de absorver o máximo possível, o professor às vezes não tem tempo de reprisar a matéria com o aluno, e a aula fica no esquema tradicional. E o PIBID, as nossas ações da escola, é justamente isso, diversificar, mudar, entendeu? Então a gente faz a utilização de jogos, danças, a gente leva mais para o campo imaginário, para o campo lúdico. A gente tem aqui, nesse trabalho a gente representou o trabalho das outras equipes também, para mostrar que a gente estamos em consonância, não está disperso a equipe. E o trabalho está sendo feito da mesma forma. Todo mês nós temos reuniões onde a gente vai definir as metas e que essas metas têm que estar de acordo para atender os nossos objetivos principais. Aqui uma foto lá do momento da atividade, a gente vai com um corredor grande. Há uma participação muito grande dos alunos e com isso a gente também consegue fazer um balanço. A gente consegue obter algumas informações para a nossa formação profissional, de como que anda o ensino. Porque, por mais que seja um mero jogo de perguntas e respostas, a gente vê quem ganhou, quem ficou em segundo lugar, quem ficou em terceiro, e naquilo ali a gente consegue avaliar as dificuldades deles. Se eles realmente assimilaram a matéria que foi trabalhada durante o semestre com o professor, e se o nosso jogo, se a nossa atividade serviu para reforçar alguma coisa, serviu para contribuir na formação deles. Então a gente acaba fazendo essas análises depois e, lamentavelmente, a gente ainda consegue obter resultados não tão positivos igual nós esperávamos. Nós gostaríamos que a gente procura fazer atividades que sejam bem práticas, bem simples, para não muita complexibilidade na formulação das perguntas, para que eles possam responder. E às vezes, por mais fácil que nós estamos tentando oferecer esse caminho para eles, eles ainda possuem um pouco de dificuldade. A gente sabe que existe um pouco de resistência nas salas de aula quando se trata de história, porque eles não gostam, poucos manifestam
interesse pelo curso de História, pela matéria, né? Então a gente tenta reforçar com as atividades. A gente, mais algumas fotos do momento que a gente exerceu lá. Um dos autores que a gente trabalha no arquivo que a gente mandou para o PIBID é um trecho de Oliveira que a gente põe aqui. O desafio dos nossos recursos didáticos com responsabilidade e maturidade, saindo do discurso para a efetivação do processo de mudança no ato de aprender e ensinar, voltado para as necessidades do aluno. Porque resume muito bem o que eu estava dizendo antes, que é justamente isso, a necessidade de focar o trabalho, de reforçar a matéria, visar, porque a história ela ajuda muito na formação social do indivíduo. A gente tem que pensar por esse lado, entendeu? Porque o aluno ele tem que sair do colégio com algum conhecimento, com alguma base. A gente sabe que a educação vem de casa, que são os pais que ensinam, tudo bem. Mas na escola que esse senso social, democrático, ele é reforçado. O aluno, ele tende, a partir da aula de história, se identificar, compreender melhor algumas questões que são propostas para ele, ou alguns conflitos mesmo que ele tem internamente e que às vezes ele não tenha como abrir com o professor ou família. Às vezes a aula de história pode possibilitar a esse aluno um crescimento de vida. Aí, dando sequência ao termo de ludicidade. É uma necessidade do ser humano de qualquer idade, não pode ser apenas visto como diversão. Por mais que no momento que a gente esteja trabalhando pareça diversão, nós estamos inserindo conhecimento. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, desenvolvimento pessoal, social e cultural. Colabora com a boa saúde mental e prepara para um estado interior fértil. Facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e construção de conhecimento. Foi o que eu disse anteriormente, pautado nesse artigo do Santos, que é minha referência também do trabalho. Aí, quando a gente fala do professor, aí como que o professor vai interagir em sala de aula? Aí a gente tem essa referência que o professor ele precisa assumir a crença de que ele pode fazer uma transformação através do lúdico. Porque às vezes nossas aulas, quando a gente tem 4 aulas, por exemplo, com o mesmo professor, não dá para seguir aquela aula no tempo todo. Sério, todo mundo assim, sério. Porque chega um momento que a gente precisa dar uma relaxada, dar uma descontraída. E o professor, dependendo da faixa etária que ele estiver trabalhando, o momento lúdico vai ser outro. Entendeu? Não precisa ser exatamente uma atividade ou fazer um monte de aparatos. Mas o professor ele tem que estar preparado para isso, para estar assumindo essa posição, né, de ter que trabalhar com o lúdico para ajudar no conhecimento e para ajudar na formação do aluno. E aqui eu tenho pequenos agradecimentos que a gente botou aqui, que está no nosso texto também, contribuindo. Esse trabalho foi feito em parceria com a Flaviane e com a Daniele, que também são participantes do nosso projeto do PIBID. E por hora